Boa noite a todos. Sempre uma felicidade estar nessa casa, né? Nós vamos conversar essa noite sobre algo que todos nós conhecemos e que Jesus usou para simbolizar e para exemplificar a importância de nós irmos ao encontro, a importância de nos levantarmos e seguirmos a nossa caminhada, porque ela é muito valorosa. E então, ele usou, como até outros mais antigos também usavam naquele tempo, mas Jesus foi muito específico nas suas palavras. Ele nos disse em Mateus, capítulo 5, 13 a 16, que nós somos o sal da terra. Ele disse: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Todo mundo aqui conhece o sal e o valor dele, né? Sal tem quase que a gente pode dizer 1001 utilidades, e em tempos mais antigos, e agora muitos voltaram a utilizar, por exemplo, ele serve para manter, digamos assim, a carne, né? Conservar a carne. Daí nós viemos a ter a nossa chamada carne seca, outros têm outros nomes, mas eu me criei dizendo que era carne seca, né? Carne de sol, alguns chamam, exatamente. Então, vejam que uma coisinha, né, tão delicada como o sal, às vezes em pedras maiores, mas enfim, ele pode conservar um alimento que muitos anos atrás era a fonte, né, de proteína, quer dizer, talvez nem se chamasse proteína naquele tempo, né? Mas era um alimento que dava força, sustento aos homens, que sem os alimentos devidos, né? Como cada um de nós, que mal alimentados, acabamos o quê? Enfraquecendo. Então, é uma utilidade que só cresce, né? Porque ela começa simples, mas ela vai criando uma importância, porque se nós observarmos do início, né, no que aquele sal foi utilizado, e no fim, qual é a resposta, qual é o resultado, né, do uso daquele sal, com exceção daqueles que têm hipertensão e que têm que cuidar com a quantidade que utilizam, normalmente nós vamos ter boas coisas. Não é à toa que quando as pessoas às vezes caíam em hospitais, hoje em dia a gente não pode reclamar muito, que eu acho que a comida de hospital até tá boazinha, mas teve um tempo que a comida de hospital era para todos, né? E hoje tem nutricionista, divide, né? Chega para você e diz, olha, o que você pode, o que você não pode comer, então vai tudo mais direcionado, mas quando era aquela comida igual para todo mundo, então se você fosse hipertenso ou não, você ia comer comida insonsa?
todo mundo reclamava, né? Ai, uma comidinha de casa. Por quê? Porque eram comidas que se diziam sem sabor, né? Ai, comida do hospital não tem graça, não tem sabor, não tem tempero. E Deus, Jesus, nos diz: vós sois o sal da terra. E o que isso significa para nós? Por que ele nos comparou ao sal? Como eu já falei, houveram, né, desde o tempo de Abraão, alguns antigos falavam sobre a questão do sal, né? Inclusive chegaram no Levítico 2:13, que diz assim: e toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do concerto de Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. O sal da aliança com Deus. Então, já era algo que os antigos viam uma importância. Sal era o ouro. Ele tinha uma grande importância, como tem até hoje, né? E Jesus, novamente, eu repito, ele disse: vós sois o sal da terra. O que ele quis de nós? O que ele quer de nós com essa expressão? Então, a gente vai, né, criando, lendo, estudando, pensando. E existem muitas coisas que a gente vê no cotidiano, que somos nós, dizendo: ai, tá muito difícil a vida. Ai, tem muita gente malvada. Ai, tá acontecendo muita coisa horrível. É muita falsidade, é muito isso, é muita gente gananciosa. E por aí a gente costuma ir apontando tudo que nos parece serem grandes barreiras para que consigamos ser pessoas do bem, seguir as leis divinas, né? Porque é muito difícil e a gente vai criando esses empecilhos e vai esquecendo do valor que temos, do que nós somos e do que nós podemos. Porque Deus não nos compararia a tão brilhante condimento se nós não tivéssemos o valor que ele teve e tem. O sal, ele é colocado até nos doces. Para quem cozinha sabe, né? Principalmente quem é mais expert aí nos doces, que não é meu caso. Mas por quê? Por que será que o sal tem que se misturar na doçura? Porque ele vai dar mais sabor àquele alimento, mesmo não o salgando, né? Porque afinal de contas é um doce. Mas ele está ali, quietinho, no meio de todos, fazendo o seu papel. E nós? Porque é muito prático a gente dizer: o mundo está assim, está assado, tem guerras, estão matando crianças, estão matando gente, estão destruindo países, cidades, seres humanos, enfim. E tudo isso é verdade. Mas tudo isso Jesus já havia nos falado. Que haveriam guerras, porque
é necessário. A dor é necessária para o aprendizado de quem ainda não quer ou não entendeu ou acha que não conheceu ou não teve a oportunidade de sentir o amor. E como é que a gente pode contribuir? Com certeza não é ficando como o sal que fica lá no mar, sem ser usado, só salgando a água do mar, que a gente sai tudo branca e aí acha que ele até é ruim nesse momento, né? Ai, tô cheia de salitre. Aí a gente quer sair da praia, já quer tomar um banhozinho, né? Para tirar. Por quê? Porque é um sal que para nós não tem utilidade. Mas, se nós também ficarmos parados, nos banhando de conhecimento ou de leitura, não, eu não faço mal a ninguém, mas também não está indo fazer bem a ninguém. Qual é a vantagem? É só nos deixar cheios de salitre. Ou no nosso caso, se nós ficarmos parados, vamos ficar o quê? Cheio de poeira, paranho, seja o que for, né? Se a gente ficar ali parado, a gente murcha. A musculatura vai perdendo a atrofia e a gente murcha. Então, para que as coisas não murchem, elas têm que ser colocadas em prática. E como sal, nós temos que estar no meio praticamente de tudo, fazendo o que for necessário. Seja aumentar o sabor salgado das coisas ou apenas harmonizar o sabor doce de outras coisas. Dependendo do lugar, dependendo do momento. Porém, não deixar de se colocar presente. E quando se fala, quando Jesus nos dizia que é necessário sermos o sal, ele nos pede, ele nos orienta para que nós tenhamos o movimento de ir, de nos juntarmos, de nos misturarmos com todos. Claro, lembrando sempre que o primeiro lugar onde a gente deve se misturar bem para o sabor ficar no ponto é a nossa família. Dali para diante, daquele primeiro núcleo, tudo que estiver a esse redor. Escola, trabalho, casa espírita, encontro com amigos e assim sucessivamente. Encontro do bairro, turma do crochê, turma do violão, enfim, aonde nós estivermos, nós precisamos nos movimentar. E esse movimento não é para fazer ginástica, é para levarmos gosto à vida alheia. E esse gosto não é o do sal, mas é do amor, do nosso sentimento que ainda está em exercício para melhorar e melhorar e melhorar, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos.
Se nós não formos ao encontro desse próximo, ele vai ficar incenso. Não adianta observar de longe. Nós precisamos estar juntos. Claro que esse longe, né, a gente não está colocando no sentido de irradiação, de uma oração por alguém, que nós sabemos, de grande validade. Porém, se nós estamos no nosso lar, se há conflitos no nosso lar, o que nós devemos e podemos fazer? Não aumentar o conflito. Já é uma maneira de começar a melhorar o sabor daquele ambiente. Tomar a aguinha, né? Aquela aguinha que André Luiz tomou para se fortalecer e ficar de boca fechada durante um bom tempo, perfeita. E aí nós estaremos chegando no outro, colocando a nossa pitadinha de tempero de amor, sem precisar falar, sem precisar brigar, apenas emitindo o sabor do amor. São Francisco de Assis dizia, né? Vá e pregue todos os ensinamentos de Jesus. E se precisar, fale. Porque, na verdade, a gente deve ouvir mais, e como dizem que é por isso que a gente tem dois ouvidos, do que falar. E 2 olhos, que veem muito bem, na maioria das vezes, para observar a nós mesmos, ao próximo e para lembrarmos que estamos sendo vistos e observados. E aí é aquela coisa, se bota sal demais, ele aparece demais e não fica legal. Então, se a gente chegar e fica e fala e diz, e fala do outro e daquele, se acha a última bolachinha do pacote, como o povo costuma dizer, não é bem assim que a gente toca o coração alheio. Alguns podem até que se empolguem, né? Uma pessoa empolgada, que bom! Mas, se essa pessoa empolgada não der exemplos da razão da sua empolgação, murcha. Porque o exemplo, a atitude, fala muito mais do que as nossas palavras. Então, quando a gente quer mudar, quer melhorar a nós e ao próximo, porque é esse o nosso dever, não melhorar o próximo modificando-o, mas auxiliando na sua própria mudança. Porque ninguém muda ninguém. Cada um, ao seu tempo, vai sentir a necessidade da mudança. Mas, se tiver o auxílio de perceber que o salzinho daquela pessoa é na quantidade boa, que eu acho que se eu botar na minha receita vai ficar bom, é meio caminho andado. Quem nunca teve um amigo, um parente, que ao saber que a pessoa, né, é espírita,
um dia chega e diz assim: engraçado, eu notei que tu deu uma mudada, tu tá assim diferente depois que tu começou aí a frequentar esse teu centro, né? Isso tá te fazendo bem. Ou então vem aquele que diz assim: ai, será que se eu for lá nesse teu centro eu vou ficar assim de boa, como eu tenho visto que tu tem ficado? E aí o outro usa a nossa receitinha de sal, tempera a sua vida, ou não, mas nós estamos mostrando a nossa quantidade de sal que fez a nossa receita ser dos deuses. Não é assim que a gente diz quando acerta o ponto, né? E viram que eles falaram aqui, né? Ó, e toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal. Não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto de Deus. É assim. Jesus nos disse que somos o sal da terra. E aí nós temos: o homem é o sal, mas o que lhe garante o sabor é o exercício de sua espiritualidade, que se traduz de forma objetiva nas diretrizes do Evangelho de Jesus. Nós somos o sal da terra, mas se não exercitarmos a nossa melhoria e não conseguirmos emanar, valorizar esse aprendizado, levando ao próximo, nós estaremos estagnados. E de nada irá valer. Uma pessoa pode ser bonita e atraente, mas se não tiver virtudes, é uma pessoa insonsa. Né? Às vezes a gente, antigamente tinha, né? Pelo menos eu tirei isso do meu vocabulário, mas a gente chamava uma pessoa de bonita e outra de feia, né? Aí às vezes a gente se apaixonava quando era menina, né? Por aquele bonito, o galã da sala de aula, pelo menos. E aí, mas o menino era tão burrinho, tadinho. Não falava, não tinha sal, não tinha conteúdo, não tinha nada. Era muito bonitinho, até os primeiros 5 minutos de contato. Depois tu já começava a dizer assim: estou enjoada. Aí já dizia assim, aquela beleza que enjoa. Claro, porque tá ali assim, não tem sal. Aí a gente via aquele menino que a gente achava o mais feio da turma. Mas aí ele chegava, né? Ele cantava, ele tocava violão, ele falava, ele dava oi para todo mundo, ele era querido, ele era inteligente, ele ajudava no trabalho da sala de aula. Por quem as meninas todas caíam? Pelo menino do violão. Aliás, teve um tempo que eu participava de grupos de jovens que diziam, né, que os meninos todos deviam aprender violão, porque as meninas só ficavam perto do rapaz do violão. Porque são expressões, são temperos, né, que cada um utiliza de uma forma para poder chegar no outro, em si mesmo e depois no outro. Então, às vezes a gente se preocupa tanto, né, com isso, com aquilo, com o que vai vestir para agradar, com o que vai... Aí chega uma pessoa que antigamente tinha aquela história de moda também, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente pode usar saia comprida, curta, larga, justa,
Até de tênis, né? A gente usa vestido hoje em dia, porque a gente já está naquela jovialidade há muito tempo, né? E aí só o tênis para garantir a pisada. Mas era aquela coisa, né? Aí entrava aquela pessoa que estava assim completamente fora do padrão daquele tempo, que era todo mundo de mini saia, num frio danado, mas era obrigada a ser de mini saia, porque se botasse um pouquinho mais comprido, não entendo nada de moda, né? Mas aí chegava aquela que não estava nem aí com nada, alegre, sorridente, despreocupada com a opinião alheia. Quem é que fazia mais sucesso? Ela. As outras tancinhas que se preocuparam e ficaram tudo lá passando frio de perna de fora, em pleno inverno. Por quê? Não tem sal, não tem tempero. Uma casa pode ser ampla, moderna e confortável, mas se não tiver evangelho no lar, se torna fria e vazia. E aqui eu gosto de ressaltar que, além do evangelho no lar lido e feito, né, como nós temos como bom costume ensinamento da doutrina espírita, praticarmos o evangelho no lar, tem a questão do evangelho como boa nova do Cristo, ensinamentos do Cristo que nós devemos aplicar aonde? Na casa. Porque senão eu sou como o sino que não tinha, seria isso, né? Por quê? Porque eu posso vir aqui na casa espírita, aqui eu fico sentadinha, bonitinha, até boto a aguinha no copo para ajudar, tal, sou, nota 10. Mas chego em casa, não tenho paciência com os filhos, fico de mau humor com o marido, quero que ele faça as coisas do meu jeito, quero exigir. Cadê o evangelho no lar? Ah, não, mas a gente faz toda segunda-feira. Eu faço todos eles sentarem na mesa e fazer o evangelho no lar. Tá bom, né? É bom. Ajuda. Ajuda muito. É muito importante fazermos evangelho no lar. Mas exercitarmos o evangelho no lar faz toda a diferença. E quando nós lemos tudo que Jesus nos falou, inclusive nos dando essa importância, né? Que eu acho que ele confiou muito na gente em dizer, olha, vocês são sal da terra. E a gente esquece, né, que ele falou isso. É mais fácil. Porque se eu não lembrar, eu não preciso temperar nada. Nem a mim mesmo e nem a ninguém. Deixa eu ficar quietinha no meu canto. Mas a gente aprendeu. E ele falou. E ele nos disse, vai, para de observar o que há de ruim e vai fazer o bem, vai ser o bem, vai ensinar o que eu ensinei, dentro do que tu puderes, mas vai. Nós estamos muito parados. E o sal, quando fica muito tempo parado, ou ele empedra, ou ele fica aguado, se tiver muita umidade, ou ele fica tão fininho que qualquer ventinho, de todo jeito a gente perde o sal.
E aí, claro que a gente vai reclamar e vai ouvir reclamações. Ui, comida insonsa. Não tem sabor essa comida. E é o que a gente mais faz. Ui, que vida difícil. Ai, é muito compromisso. Ai, ser espírita não é fácil. Não é tão difícil, gente. É porque a gente coloca o nosso alvo em Jesus. Nós não somos Jesus. Nós vamos um dia chegar a Cristo. Alguns milênios para frente. Mas nós já estamos iniciando o beabá das coisas. Então tá na hora da gente fazer as sílabas, juntar as sílabas, começar a criar palavras. Ou seja, se precisar a gente fala, mas vamos agir. Vamos temperar com a nossa mansitude, com o nosso carinho, com o tentar não julgar, não xingar no trânsito, não reclamar tanto do filho, do marido, da nora. Vamos conversar se preciso, mas vamos abraçar mais com carinho. Não é qualquer aperto, é com tempero. Nós precisamos ter o gosto por nós mesmos e com esse gosto darmos vontade ao outro de saber a receita. Nisso, a gente pode fazer. É um exercício para nós mesmos e para o nosso crescimento. E é uma contribuição para o planeta grandiosa. Porque a cada faísca de luz que nós conseguirmos emitir, né? Porque Jesus era luz. Nós somos, quando conseguimos, uma faísquinha, ainda não pegou bem, né? Tá ali, tá tentando. Mas já é alguma coisa. E essa coisa que nós somos para conosco e que devemos melhorar e ser para com o outro, ela vai se espalhando de mim para o outro, que do outro para o outro, e esse amor multiplicado e dividido vai transformar mais rapidamente ou não, que depende de nós, a transformação desse planeta para uma regeneração que tornará muito menos difícil a nossa caminhada. Então, para que possamos passar de ano, permanecendo nesse planeta em novas vindas, e para auxiliarmos este planeta para aqueles que ainda hão de vir, nós precisamos contribuir e deixar de nos sentirmos poucos. O que só eu, né? Sou só uma pessoinha tão pequenininha, né? Que falta vai fazer eu não ir na casa espírita hoje? Muita.
porque você não é só mais um, mas você é mais uma faísquinha para se juntar com a minha faísquinha, com a faísquinha do outro, e aí sim nós vamos começar a virar luz, iluminando o caminho de cada um de nós e daqueles que optarem em caminhar conosco. A gente estava falando de sal, eu já cheguei na luz. É porque é a sequência, né? O sal da terra e a luz do mundo. Mas a luz do mundo a gente conversa em outra oportunidade, porque hoje o tempo já se esgotou e realmente o foco era hoje sermos o sal. Que possamos temperar as nossas vidas, sabendo que somos seres especiais, amados pelo nosso Pai, queridos muito, muito por nosso irmão e Mestre Jesus. Então, com essa certeza, que não tenhamos dúvidas na nossa caminhada. Obrigada a todos e que assim seja.